Richard Feynman caracterizou isso como a maravilha da física. Entre todas as nossas elaborações matemáticas do cosmos, essa teoria se destaca ao gerar resultados precisos e verdadeiramente surpreendentes. Estou me referindo à eletrodinâmica quântica, embora seu nome formal seja teoria quântica de campos. A mecânica quântica talvez seja a teoria mais desconcertante, mas também a mais bem-sucedida. Apesar de sua natureza contraintuitiva, é notável por sua capacidade preditiva incomparável. Seguindo simplesmente os preceitos matemáticos da mecânica quântica, fizemos descobertas extraordinárias. É amplamente reconhecido que sua descrição matemática revela uma verdade profunda sobre a realidade impulsionada pela mecânica quântica. A formulação mais bem-sucedida e preditiva na mecânica quântica é, de longe, a teoria quântica de campos. Nossa melhor explicação para o funcionamento fundamental da realidade. A eletrodinâmica quântica, como a parte inicial dessa teoria, destaca-se como a mais precisa. A teoria quântica de campos nos permite descrever todas as partículas elementares como padrões de vibração em campos fundamentais, que permeiam o espaço-tempo em todo o universo. A eletrodinâmica quântica sustenta essa visão especialmente ao descrever o comportamento do campo eletromagnético. A equação de Dirac é quem governa o comportamento do elétron nesse contexto. Olá, sejam bem-vindos ao Matematizei. Finalmente chegou o dia em que vamos começar a entender o que são campos quânticos e sua teoria. Antes de retomarmos, deixa eu mandar um beijo pra galera que contribui sempre aqui no Valeu Demais, o Saulo Marques de novo, Japonês de novo, Josimaro, Alexandre, Roger, Vanir e Pietro, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada por fazerem acontecer esse canal de maneira direta. Bom, antes de mergulharmos nas complexidades dos campos quânticos e suas vibrações, é importante dar um passo atrás e entender o conceito de vibrações em si. Talvez muitos de vocês já tenham experimentado isso ao tocar uma corda de um instrumento musical como uma guitarra. Quando você toca uma corda, ela vibra com frequências específicas, produzindo diferentes notas musicais. Essas vibrações não apenas variam em frequência, mas também em amplitude, que é a medida do quão longe a corda se move de sua posição de repouso. Quanto mais forte você tocar a corda, maior será a amplitude da vibração e, consequentemente, mais energia será transmitida. Em qualquer momento, cada ponto ao longo da corda está se movendo para frente e para trás, criando um padrão oscilatório. Essa é uma representação simplificada de um campo vibrante em uma dimensão, como uma corda de guitarra. Antes de explorarmos os campos quânticos, é útil ter essa compreensão básica de vibrações. Bom, podemos ampliar essa comparação para qualquer quantidade de dimensões. Por exemplo, em 2 dimensões, podemos pensar em um tambor. Em toda a superfície vibrante dessa membrana que recobre o cilindro, podemos observar um deslocamento da posição de equilíbrio, que ocorre na ausência de vibração. Esse deslocamento ocorre na direção vertical, para cima e para baixo. Agora, quando tentamos imaginar uma analogia tridimensional, a tarefa se torna mais desafiadora. Em todas as regiões do espaço, os pontos apresentam algum tipo de deslocamento em direções adicionais, imaginativas. Por exemplo, podemos considerar uma sala tridimensional cheia de ar. As ondas sonoras que atravessam o ar denso fazem com que sua densidade varie, saindo do valor de equilíbrio, que é a densidade média. Em cada ponto da sala, a onda sonora pode causar oscilações na densidade do ar, resultando em valores mais altos e mais baixos do que a densidade média. Podemos visualizar isso como um campo, uma vez que essas propriedades têm valores diferentes em diferentes partes do espaço da sala. Agora vamos abordar isso de forma mais quantitativa. Voltando à analogia da corda, se considerarmos uma corda que representa um sistema mecânico quântico, haverá uma amplitude mínima para as vibrações, que depende da frequência da vibração. Não há vibrações com amplitudes menores do que essa amplitude mínima. Entretanto, podem existir vibrações com amplitudes maiores, desde que sejam múltiplos inteiros dessa amplitude mínima.
Esse é precisamente o comportamento observado na propagação da luz. Planck foi um dos pioneiros a explorar essa ideia que mais tarde foi confirmada por Einstein. A luz é uma forma de onda que existe em um campo eletromagnético. Podemos pensar nesse campo como algo parecido com um campo de densidade, como a densidade do ar em uma sala. Normalmente esse campo tem um valor constante em todos os lugares do universo e geralmente zero, assim como a densidade média do ar em uma sala. Mas assim como vimos com a corda ou com a densidade do ar, esse valor pode oscilar, ou seja, flutuar. Agora, com o campo eletromagnético é um tipo especial de campo, é um campo quântico. Isso significa que suas oscilações têm amplitudes mínimas, as menores flutuações possíveis acima de zero. Essas flutuações mínimas são o que chamamos de fótons, pequenos pacotes indivisíveis de energia. O estudo desses fenômenos marcou o início da mecânica quântica com a descoberta de Planck sobre a natureza quântica da luz. Entretanto, a mecânica quântica só foi completamente formalizada com a equação de Schrödinger. Curiosamente, essa equação não se aplica diretamente à luz. Basicamente, a equação de Schrödinger é incompatível com a teoria da relatividade de Einstein, pois não pode descrever objetos que se movem perto da velocidade da luz. Além disso, ela pressupõe que as forças operam instantaneamente, o que não é o caso da relatividade. Foi então que Paul Dirac entrou em cena e desenvolveu uma equação que descreve o comportamento dos elétrons de uma forma que é consistente com a relatividade, a equação de Dirac. Mas entender como a luz interage com a matéria requer uma abordagem diferente, e novamente foi Paul Dirac quem deu um grande passo adiante nesse campo. É incrível como sua mente genial conseguiu desvendar esses mistérios da física. Bom, vamos abordar um outro problema com a equação de Schrödinger. E aqui, deixa eu falar, eu vou falar Schrödinger porque eu não consigo falar Schrödinger toda hora. Essa equação é bastante inadequada para lidar com muitos sistemas de partículas. Ela tenta rastrear não apenas as mudanças na posição e no impulso de cada partícula, mas também o estado quântico físico de cada partícula individual. Mas essa abordagem é extremamente ineficaz. Imagine que temos duas partículas elementares do mesmo tipo, como elétrons e fótons. Essas partículas são indistinguíveis entre si. Se em dois casos diferentes trocarmos as posições dessas partículas, nada realmente muda. É como se estivéssemos monitorando cada real em nossa conta bancária sem nos importarmos com sua origem, apenas com a quantidade total. Entretanto, esse método não é só ineficiente na mecânica quântica, como também nos leva a respostas incorretas. Cada evento ou interação quântica pode acontecer de várias maneiras diferentes e a probabilidade dessas interações depende do cálculo preciso desses diferentes métodos possíveis. Então, se tentarmos rastrear cada partícula individualmente, corremos o risco de contar algumas interações duas vezes, o que levaria a uma estimativa incorreta das probabilidades. As soluções propostas por Paul Dirac envolvem evitar essa tentativa de rastrear as mudanças em casos de fótons únicos. Bom, então ao invés de tentar medir e quantificar diretamente as propriedades físicas das partículas como posição e impulso, como fez Schrödinger, Dirac adotou uma abordagem diferente. Ele decidiu quantizar o próprio campo eletromagnético. Imagine cada ponto do espaço como uma vibração, um oscilador harmônico simples, semelhante a uma mola vibrante. Esses pontos podem vibrar de forma complexa, mas cada vibração é construída a partir de um número mínimo de amplitudes, representando as vibrações quânticas, ou seja, os fótons. Assim, Dirac descreveu o espaço dos estados quânticos como um conjunto infinito de cordas, levando em conta não apenas a posição e impulso, mas também a frequência das vibrações. Sua abordagem matemática acompanha o número de partículas ou vibrações quânticas em cada caso, evitando automaticamente a duplicação de contagens, já que não tenta seguir o movimento de partículas individuais, mas apenas o número de mudanças em cada estado quântico. Embora Dirac não tenha sido o primeiro a conceber essa ideia, ele foi o pioneiro em aplicá-la com sucesso para descrever as interações eletromagnéticas. Ele denominou sua teoria resultante de eletrodinâmica quântica e introduziu o termo segunda quantização. Bom, o método de calcular um número variável de flutuações quânticas ou partículas em cada situação é o que caracteriza a abordagem de Schrödinger para
rastrear os estados quânticos em mudança de cada partícula. E isso ficou conhecido como primeira quantização. Entretanto, há uma razão pela qual essa é chamada de primeira quantização e porque a segunda quantização é preferível para descrever as interações entre a luz e a matéria. A abordagem de Schrödinger não incorpora a ideia de destruição das partículas. Sua função é principalmente evoluir as partículas, movê-las, sem incluir a possibilidade de que elas possam ser destruídas. Mas durante as interações entre partículas é comum que elas nasçam e sejam destruídas o tempo todo. Por exemplo, um elétron pode absorver ou emitir um fóton, ou um elétron e um pósitron podem se aniquilar, resultando na produção de 2 fótons. Esses processos também podem ocorrer de forma reversa, mas todos os conceitos relacionados à segunda quantização envolvem a destruição e geração de partículas. Essa capacidade adicional se tornou crucial para descrever processos subatômicos, levando ao desenvolvimento da eletrodinâmica quântica, que descreve as interações entre matéria e radiação com grande sucesso. Essa teoria é uma das mais minuciosamente testadas em toda a física. Bom, deixa eu dar um exemplo. Essa nova abordagem possibilitou que os físicos fizessem previsões com uma precisão incrível, detectando diferenças infinitamente pequenas nos níveis de energia dos elétrons, dependendo do seu spin. Essa interação entre a rotação dos elétrons e os campos eletromagnéticos é conhecida como Lamb Effect, ou efeito Lamb. Essa teoria prevê o valor relativo da constante microestrutural com uma precisão de até 1 parte por bilhão, algo sem precedentes na história da física. Impulsionados por esse sucesso na descrição do eletromagnetismo, os físicos expandiram imediatamente essa segunda abordagem de quantização para outras partículas elementares. Mas isso exigiu o estabelecimento de regras diferentes para os campos, como o princípio de exclusão de Pauli, que determina que apenas um férmion, como um elétron ou quark, pode ocupar um determinado estado quântico. Essa segunda quantização funciona para todas as partículas elementares, o que nos leva a uma conclusão fundamental. Todas as partículas são, na verdade, oscilações em seus próprios campos quânticos. Cada partícula fundamental possui seu próprio campo associado que representa a sua existência. Isso é um princípio fundamental da teoria quântica de campos. Os campos e as partículas fundamentais, bem como suas contrapartes de antimatéria, são simplesmente maneiras de citar ou vibrar esses campos. Por exemplo, existe um campo eletrônico que oscila, o que resulta na existência do elétron ou do antielétron, do elétron e do antielétron. Da mesma forma, existem campos para diferentes tipos de pares de quarks e antiquarks. Cada tipo de força é associado a partículas chamadas de bósons, como o fóton, o gluon e o bóson de Higgs, que são essencialmente oscilações nos respectivos campos. Toda a teoria quântica de campos, incluindo os cálculos da eletrodinâmica quântica, está embasado nesse conceito. Bom, isso é como tentar contar todas as possibilidades de fenômenos quânticos que podem ocorrer em um sistema. Este é um desafio gigantesco, já que existem inúmeras maneiras diferentes que esses fenômenos podem se manifestar. Basicamente, a teoria quântica de campos envolve lidar com essa vastidão de possibilidades e encontrar maneiras de organizar e entender tudo isso. Para fazer isso de forma eficaz, precisamos de alguém com uma mente brilhante e criativa. E aí que entra Richard Feynman. Ele é como um maestro que sabe como harmonizar todas essas complexidades e transformá-las em algo compreensível e útil. Pessoal, é isso que eu tinha para falar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e, sobretudo, entendido. Aproveitando para lembrar que é aniversário de 50 anos da QCD, a cromodinâmica quântica. Ah, outra coisa, nosso clube de membros está ativo. Caso queiram dar uma olhadinha nos benefícios, é só acessar a aba aqui em cima, tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreve no canal que é de graça, deixa o like, compartilhem nas redes sociais de vocês. Era isso que eu tinha para falar. Um beijo e até uma próxima. My skin is gold. Transfusion with somebody.
tomorrows and those